Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre Auren. Auren é uma posição antiga da minha carteira, lá naquela época que recebeu a indenização em 2022, 2023. Recebemos os R$ 3 de dividendos, a gente conseguiu comprar ela a um preço médio de 11,78. E aí tivemos todo aquele contexto da Auren, que ela fez a aquisição da ESB, para isso ela fez uma dívida absurda, chegou a uma dívida líquida sobre EBITDA de quase 6. No ano passado estava com dívida líquida sobre EBITDA de 5,7. E hoje a gente vai ler o relatório, saiu ontem o relatório, a gente vai ler o relatório para ver se a gente deve manter mesmo essa ação no nosso carteira ou não. Importante que você entenda, você que é novo no canal e tá chegando, eu tô usando aqui a minha carteira como exemplo, né? Então aqui eu tenho 15 ativos, na verdade tenho 13, né? Porque 2 são repetidos, mas aqui você vai perceber qual que é a rotina que você deveria ter de leitura de relatórios para acompanhar a sua carteira, porque às vezes você vai acompanhar um canal como o meu, que, pô, eu trabalho com isso, né? Então eu faço leitura de relatórios de ações que eu não tenho na carteira, mas você, os principais relatórios que você tem que ler, justamente para não ficar pesado para você, para investimento não ser uma coisa danosa, difícil, não, mas ser algo prazeroso, que realmente você vai enxergar um benefício no longo prazo e vai fazer sentido tudo esse esforço em aprendizado que você tá tendo e gastar tempo mesmo para ler relatório. Não tem como eu te falar que não gasta tempo, não é um negócio que dá para você ir empurrando com a barriga, entende? Então, você vai perceber que nesses momentos de relatórios e resultados trimestrais saindo das empresas, a gente sempre tem uma programação aqui dentro do canal. Então, eu sempre leio as ações principais que existem na bolsa, mas eu quero que você se foque em como que eu leio as ações que estão na minha carteira, como que eu tomo as decisões. Isso é um conteúdo de extremo valor, cara. Eu tô falando do fundo, isso é um conteúdo de extremo valor, porque você vai ver, e aí você pode decidir se você acredita que eu tenho conhecimento ou não para te passar isso, né, através do que eu vou te apresentando, você consegue perceber, pô, aquele tem conhecimento, esse aqui não tem. Eu tenho certeza que você consegue fazer essa diferenciação aqui no YouTube. Então, você vai perceber uma pessoa que tem conhecimento, como que ela faz para decidir se a ação continua dentro da carteira, se ela vai colocar mais dentro da carteira, se ela vai deixar a ação em quarentena. Foi essas decisões que a gente tomou, olhando para o próprio Auren, né? Quando ela caiu lá para R$ 7. Lembra que a gente tomou uma decisão? Eu gravei esse vídeo naquela época. Pô, tomando uma decisão aqui agora, se a gente vende ou não vende a Auren, se a gente aumenta mais a nossa posição em Auren, já que ela caiu a R$ 7, se faz sentido ou não. Naquela época a gente calculou prêmio de risco, naquela época a gente calculou valuation, naquela época a gente viu que tinha outras oportunidades melhores, e aí por isso a gente não fez o aporte, a gente deixou em quarentena. Então nossa conclusão foi, pô, não faz sentido comprar agora porque tem outros de maior oportunidade, mas não faz sentido vender também agora, porque com certeza vai recuperar. Só o grau de recuperação não será tão rápido quanto eu espero de outras empresas. Inclusive, ela valorizou de R$ 7 para R$ 12. Então, você percebe aí que valorizou uns 70%, 80%. Não foi tão ruim a nossa escolha, que a gente escolheu outras empresas que pagaram dividendos, que valorizaram 25%, que valorizaram 65%, enfim. Mas sempre é essa escolha que você tem que fazer, né? Com certeza a gente correu muito menos risco na nossa carteira, investindo em ativos que pagavam mais dividendos e que também não deixaram a desejar na valorização. Dito isso, neste momento, a gente encerrou o ano 2025 para a Auren. Então já deu tempo da Auren consolidar os ativos da ESB, lá no ano passado, no finalzinho do ano passado, aconteceu mais ou menos em outubro, consolidou os ativos da ESB, passou um ano consolidado os ativos da ESB. Então agora a gente já consegue ter mais noção do que é realmente esse novo bicho chamado Auren, porque antes era algo menorzinho, né? Era um bichinho de pelúcia. Agora não, agora realmente é um urso que tá atrás da Engie e da Eletrobras apenas. A gente tem que ver, a Auren é só geração de energia. Já que eu tô analisando uma empresa pura de geração de energia, faz sentido realmente eu ter Auren a estes preços? Faz sentido eu comprar mais Auren a estes preços? Será que não faz sentido eu olhar para Engie ou para Eletrobras nesse momento? Então a gente vai ter toda essa discussão aqui. Para isso eu vou utilizar a Word aqui para a gente olhar a parte de alguns indicadores da Auren. Vou te explicar alguns pontos importantes aqui. Depois a gente vai para o site RI da empresa e vamos baixar a apresentação de resultados e o release de resultados, tá? O release é realmente muito bom da Auren, não tem como negar. Isso aqui eu uso a Auren inclusive para dar aula sobre geração de energia, porque é uma empresa focada só em geração de energia, isso facilita, e o release é muito bom, muito detalhado, né? Para você ter uma ideia, nas aulas da geração de dividendos, na mentoria, eu explico todas essas terminologias aqui pra galera, para vocês entenderem como funciona o modelo de negócio de geração. Então eu explico sobre todo o sistema interligado nacional, eu explico sobre reservatório, ENA, tudo, todos esses indicadores aí, as aulas são absurdas. Não acho que vale a pena falar sobre isso aqui, até porque aqui a gente não tá para explicar o modelo de negócio de Auren. Se você quiser realmente aprender um negócio mais focado, mais profundo, você precisa assistir a aula de 2, 3 horas, né? Live mesmo, não tem como não fazer as dúvidas, tirar as dúvidas. Aí você tem essa oportunidade participando da mentoria, mas só vai abrir lá para julho, mais ou menos. Então aqui hoje a gente vai se prender muito mais aos resultados da empresa, a gente vai se prender muito mais em calcular valuation de acordo com os resultados da empresa e realmente ser bem sincero com você sobre a expectativa de Auren, tá? Então a gente vai ler primeiro
primeiro os destaques do release, depois a gente vai ler a carta de administração, que sublinha algumas coisas importantes ali, depois a gente vai passar lá para os desempenhos do negócio e depois o desempenho financeiro consolidado. Falar sobre o endividamento, né, que é um ponto muito importante na Auren, e falar sobre esse mercado de energia, como que está funcionando esse mercado de energia. O que é esse negócio que faz a Auren perder 500 milhões de reais em lucro todo ano? Pô, aconteceu em 2024, aconteceu em 2025, para onde tá indo essa energia? Eu tô perdendo energia, o que que acontece? Então vai ficar top pra caramba esse vídeo aqui. Eu sei que hoje o vídeo era para ser gravado de Petrobras, mas Petrobras demorou demais a soltar o relatório, né? Você sabe que os vídeos aqui do canal, normalmente eles saem sempre das 19 às 20 horas, não deu, Petrobras a gente fala amanhã, beleza? Inclusive tô curioso pra caramba, pra poder soltar esse vídeo. Quero ler o relatório e soltar o vídeo. Então vamos aos destaques aqui. O que a Auren vem carregando como destaque desde a implantação da compra da ESB, né? Implantação dos ativos da ESB, o que ela vem colocando como destaque? Essa negócio aqui da sinergia. Eu já expliquei várias e várias vezes essa parte de sinergia. A Auren tá otimizando o serviço prestado que já era prestado por ela e otimizando agora dentro da ESB. Tanto em material, em pessoal, em outros serviços terceirizados. Tudo que ela usava de otimizado na Auren, ela tá utilizando agora nos ativos da ESB, que inclusive fez muito, a ESB, quando a ESB, né, fez muito investimento, passou a parte pior dos investimentos como a ESB. A Auren foi lá e comprou a ESB já no momento em que ia ser entregue todos os investimentos, aquele capex que a ESB fez, que inclusive veio de dívida para a Auren, era naquele momento, né, finalzinho de 2024, início de 2025, que as usinas iam começar a funcionar. E aí a Auren tinha muita coisa para otimizar, parte de disponibilidade, otimização de trabalho mesmo, né? Então, funcionários que estavam duplicados, não precisava. Materiais em quesito de cabo, fiação, know-how da galera, enfim, otimizaram pra caramba. E realmente é um corte de custo. Imagina que você tem um açougue, você compra um outro açougue. Esse açougue tinha um fornecedor que era mais caro do que o seu açougue original. Pô, você vai cortar, o fornecedor lá vai usar esse. Uma sinergia, uma otimização. Né? Você tinha 2 açougueiros aqui, aí você vai tirar um açougueiro daqui, vai colocar lá, eles vão trabalhar mais, né, teoricamente, mas vai ser sinérgico. Esse açougueiro aqui, ele sabia cortar as carnes bonitinha, top, tirar bem certinho ali aquela maminha top, vaziozinho, né? E aí o cara lá do outro açougue não sabia, ele tira esse aqui, ó, vou colocar esse aqui que sabe menos junto com esse aqui que já sabe, pra aprender, e aí vai otimizando, né? Então aqui, essa parte de otimização, de captura de sinergia, fez a Auren economizar dinheiro. Fez a Auren. Então, ganhos e sinergias recorrentes do PSMO, que é pessoal, material, serviço e outros, ali OPEX, né, para manutenção de capital e tal. Então, que representaram a economia de 66 milhões no quarto TRI e que totalizou 278 milhões desde a aquisição da ESB. Ou seja, realmente, eles prometeram que ia capturar sinergias e capturaram sinergias, né? O que eles esperavam era capturar 250 milhões e realmente capturaram até um pouco mais. A disponibilidade dos ativos eólicos, isso foi um destaque realmente, porque a disponibilidade ficou muito alta. A disponibilidade aqui é o quanto de tempo eles passam funcionando, disponíveis para gerar energia. Em 100% do tempo, as pás eólicas da Auren, dos dispositivos da Auren, ficaram funcionando 94,6%, né? Então isso aqui só demonstra a disponibilidade. Essa parte de P90 e P50 não vou explicar aqui agora, mas o P50 e o P90 são linhas de cortes de produção esperadas. Então quando se bate o P50 e o P90 significa que sim, está produzindo dentro do conforme, né? O EBITDA ajustado e a alavancagem, pô, o EBITDA ajustado, eu já vou te mostrar na DRE como que funciona aqui essa parte para ajustar o EBITDA da Auren, tá? Mas o EBITDA ajustado deu 1 bi do quarto trimestre de 2025 e deu 4 bilhões no ano corrente, contra 3,3 bilhões pro forma de 2024. O que é esse pro forma? É porque a Auren comprou a ESB só no final do ano. Então ela faz as contas como se ela tivesse a ESB desde o início do ano. E aí, consolidando como se ela tivesse a ESB desde o início de 2024 até o final de 2024, ela teria gerado 3,3 bi de EBITDA. E aí você consegue perceber aqui, então, teve um crescimento de 19,9% do EBITDA. Isso é absurdo. Mas lembra que isso é absurdo, mas não tão replicável assim. Será que vai continuar acontecendo tudo isso nos próximos anos? Tudo esse crescimento? Porque lembra que esse EBITDA aumentado que aconteceu foi justamente pela aquisição da ESB e a otimização dos serviços da ESB. Então, coisas que começaram a funcionar em 2025, que antes só era custo para a ESB, mas virou lucro e formação de caixa para a Auren. Então, a gente tem que avaliar sobre esse quesito de se a gente espera que esse EBITDA vai continuar crescendo dessa forma. Porque se sim, se a gente espera que isso vai continuar crescendo a 20% ao ano, 2, 3, 4 anos, a ação vai estar valorizando aí absurdamente. Então,
gente precisa tentar fazer esse tipo de projeção, a gente vai já chegar nesse ponto. Aí que benefício de portfólio diversificado, que ela é eólica, solar e hidroelétrica, dizendo que na modulação ela fez um ganho de 70 milhões. Modulação é o tempo para produção específica, então não é só sobre produção e geração de energia, mas é o horário da produção. A gente vai ver que tem muitas vezes que a energia produzida não pode ser transportada, e a Auren ela não tem bateria para guardar energia, ela produz a energia e a energia precisa ser jogada na rede de transmissão para ser transmitida e gasta no sistema de energia elétrica. Então vai para as empresas de transmissão de energia, chega nas empresas de distribuição e é distribuída essa energia para o gasto. Existem alguns problemas onde energia gerada não pode ser transmitida pelo problema da própria fiação mesmo, que a gente vai falar sobre isso. Tem o problema em que eu gero mais do que foi demandado, se não tem gente gastando lá na ponta e a oferta tá demais, não vai transmitir. Imagina, eu tenho 100 kWh aqui para transmitir, mas só tá gastando 20. Pô, então não vai transmitir esses 80 kWh, eu vou perder essa produção minha. Então não é só sobre produzir, é quando produzir também de maneira mais efetiva. E a Auren é mestre nessa parte de modulação, tá? Não vejo outra empresa fazendo modulação tão bem quanto a Auren, que é saber a hora de produzir. Pô, eu vou abrir as comportas das hidrelétricas no horário X, porque no horário X não vai sobrecarregar a rede, tem mais gente consumindo, já que o eólico depende do vento e o vento venta mais depois das 6 horas da noite, passa ventando mais de noite, pô, então eu vou modular um pouco mais para me produzir um pouco mais de hidrelétrica ali no finalzinho da manhã, e assim sucessivamente, né? E aqui, uma lei que eles estavam correndo atrás pra caramba, saiu aí em 2025, a promulgação da lei no dia 24 de novembro de 2025, o texto aprovado permite o reembolso dos cortes de geração, que são os curtamente, aí, como se fosse uma perda mesmo, relacionada ao risco de confiabilidade do sistema interligado nacional. Para regulamentar tais pontos, o Ministério de Minas e Energia deu início à consulta pública, 31 de dezembro, tarará, 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 e o objetivo dessa lei é reembolsar as perdas elétricas ocasionadas nas empresas de geração por falha do sistema interligado nacional, que tem a ver com a ANEEL, com outras instituições que controlam essa parte regulada de energia. Então, se eu não tenho confiabilidade para passar na rede, a rede aguenta, tem demanda, não está lotada, mas eu não tenho confiabilidade para passar porque o fio é fraco. Exemplo, tá? Só exemplo ridículo. O fio é fraco, se eu passar vai estourar tudo. Então, imagina, eu tô produzindo porque precisa, mas na hora de transmitir eu não consigo. Culpa do Sistema Interligado Nacional porque a ANEEL não pediu pra Taesa ir lá e fazer uma reforma naquela rede, entende? Ela é penalizada por falta de responsabilidade do órgão público, teoricamente, né? A ANEEL lá, como instituição regulamentadora, não tá fazendo o seu serviço de melhorias necessárias, já que o Sistema Interligado Nacional usa toda a cadeia de geração, transmissão e distribuição de energia. Então, elas são dependentes, né? Não tem como eu favorecer só a transmissão, não favorecer... Enfim, essa parte de modelo de negócio e principalmente, né, o porquê que a galera gosta tanto de empresa de energia é justamente pela regulamentação. Isso reduz um pouco o crescimento da empresa, mas dá muita previsibilidade. Por isso que o pessoal fala, pô, filé mignon das energias são as transmissões, porque tem menos previsibilidade, porque é 100% regulado. Exato. No caso das geradoras, tem a parte regulada e tem a parte do mercado livre também, não é 100% regulado. Então, não é tão previsível quanto as transmissoras. Vou só te mostrar aqui, porque às vezes você fica pensando que eu não estou explicando aqui como que funciona esse negócio do sistema regulado, por que é tão previsível, como que a gente faz valuation específico disso aqui, porque eu não quero, mas não é não. Por exemplo, aqui a gente começou a fazer as lives do pessoal aí da turma 8 no dia 20/11, que foi a última turma que eu abri. E aqui você consegue perceber que quando a gente começou a falar sobre empresas de energia, ó, como analisar empresas de energia, as transmissoras, a gente demorou essa live aqui, ó, vou abrir essa live, aí depois, ó, como analisar empresas geradoras de energia, foi no 6/1, depois, como analisar empresas de distribuição, a gente vai analisando as empresas, cada um com os seus pontos específicos, então, aqui a gente analisa o que é que as transmissoras têm de regulado, né, e aí você vai ver que é 2 horas e 35 de live, tá vendo? Não tem como eu fazer isso aqui no YouTube, até porque a galera pagou pra ter isso aqui, né, aqui no caso da Auren, inclusive, eu usei ela como explicação para as geradoras a 2 horas e 27, aqui é conteúdo absurdo mesmo, aqui, por exemplo, na parte de distribuição, explicando sobre RTP, que é revisão tarifária periódica, mais 2 horas então são 6 horas de conteúdo só explicando o modelo de negócio de energia, né? Então sempre quando eu te falar que para você entender o modelo de negócio, você precisa sentar um pouquinho e estudar, é verdade, não é enrolação não, é verdade mesmo. Tem que sentar um pouquinho, a bunda na cadeira e dar uma estudadinha. Olha os destaques financeiros aqui da Auren. A gente vai dar uma olhada, deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês. Ó, no quarto tri, em comparação com o quarto tri de 2024, pro forma, né? Usando já os ativos da ESB. E depois a gente vai olhar 2025, 2024 pro
forma. Então aqui a receita líquida aumentou em 17,1% na variação anual e 5,6% na variação de quarto a quarto tri. E aí você consegue perceber que a geração de energia elétrica aumentou pra caramba, ó, 500 milhões, pra caramba. Mas você consegue perceber também que o fato mais impactante aqui na geração de receita foi a parte de comercialização. A Auren, ela não só gera, mas ela também compra energia para poder comercializar. É como se fosse um day trade de energia. Ela compra o quilowatt a 0,6 para vender a 0,8 e fica tentando fazer ganho de spread nessa venda de energia, tá? Então, essa parte de comercialização existe em quase todas as empresas que são geradoras. Aqui você consegue ver que 2,2 bi de diferença na receita, né, comparando com 2024, olhando aqui para o ano 2025. Então, você percebe que grande parte desse crescimento não veio da geração. Isso é importante, porque a geração que é o negócio estável da Auren veio da comercialização. E a comercialização pode ir um ano bem, mas pode ir um ano mal. E essa parte não dá pra gente precificar muito, porque depende do preço da energia, depende dos contratos que a Auren fechar, depende, inclusive, se a Auren vai ser uma boa negociadora. Se ela vai... Isso aí eu não duvido que ela é a maior comercializadora do Brasil, mas ela conseguir fazer esses spreads, às vezes nem sempre só depende dela, às vezes depende também do mercado, né? Então, isso é importante você perceber, né? Quando a gente olha pro EBITDA ajustado, tirando já as eliminações totais, você vê aqui que foi realmente um crescimento de 19,9%. Porém, apesar de neste quarto tri a empresa ter revertido, porque, ó, presta atenção, isso aqui é sério. Você vai ler lá a manchete e vai falar assim, ó, Auren reverte prejuízo com lucro de 354 bi. Eu tenho certeza que tem alguma manchete dessa, quer ver, ó? Auren reverte prejuízo. Ó, certeza, ó lá. Auren reverte... Parece até que foi eu que escrevi esse negócio aqui, né? Não foi não, e eu não tinha visto isso aqui não, né? Auren reverte prejuízo e tem lucro de 354, foi exatamente a frase que eu usei. Ó, Auren reverte prejuízo de um ano. Ó, presta atenção, olha isso aqui. Aí você pensa, nossa, uai, então agora ela parou de ter preju. Calma, Calabreso. Dá uma olhada nisso aqui. Ela teve preju no ano consolidado do ano 2025, ela teve preju de 557 milhões. Foi só neste trimestre em específico que ela teve o lucro de 354 milhões. Já é bom? Já é bom pra caramba. Já é melhor do que ter prejuízo todos os meses. Mas perceba que a gente precisa avaliar se ela vai continuar conseguindo reproduzir esse resultado líquido aqui. Inclusive pra gente fazer o nosso valuation. E aí a alavancagem diminuiu de 5,7 vezes para 4,8 vezes. Não por causa da dívida. A dívida líquida, inclusive, aumentou. Tá vendo que aqui a dívida líquida subiu para 19 bi, enquanto aqui era 18,9? Pois é, aqui aumentou um pouquinho. Ou seja, mesmo a dívida líquida subindo, como que a dívida líquida sobre EBITDA diminuiu? Porque o EBITDA subiu pra caramba. Então, o EBITDA subindo pra caramba, diminuiu aí a dívida líquida sobre EBITDA, né? Subiu aí 20% o EBITDA, né? E aí aqui a gente tem a carta da administração. Isso aqui é muito importante que você leia. Eu só sublinhei aqui as partes mais importantes, eu vou ler para vocês aqui as partes mais importantes, tá? Mas se você é um acionista da Auren, não faz sentido você não ler isso aqui. Tem que ler, cara. Vou ler os mais importantes aqui pra você. Ó, no ano de 2025 foi marcado pelo agravamento das questões de cortes de geração. O maior problema de 2025 foi o curta, resultado de uma combinação de fatores, dentre os quais destacamos, ó, restrições na rede básica de transmissão, a carga abaixo do previsto nas temperaturas mais amenas, como tá mais fresco, menos gente precisou de energia, né? Normalmente o ar-condicionado consome energia pra caramba, e isso fez com que a demanda fosse menor. Então, problema na rede, demanda menor, e a maior participação de micro e mini geração distribuída, que atingiu um patamar de 10% da carga no quarto trimestre de 2025, ou seja, tem gente produzindo sua própria energia, né? Tem gente produzindo sua própria energia. E aí, quem precisa gerar? Entende? Então, realmente, isso aqui prejudicou ali a geração e causou mais perdas para a Auren. E aí, ela falou aqui da lei de 2025, foi ó, pela primeira vez o reconhecimento formal da compensação dos cortes de geração por confiabilidade. Para a Auren, esse tipo de perda representou cerca de 50% dos cortes do período contemplado pela lei de 2023 a 2025. Mas 50% da perda que a Auren teve foi sobre esse problema de confiabilidade. Eu vou até te mostrar um gráficozinho aqui. Com impacto estimado de aproximadamente 312 milhões, considerando compensação integral. E se a compensação for feita por essa perda de 2023 até 2025, seria de 312 milhões. A gente tem que, inclusive, projetar isso aqui, né? Porque se realmente for ressarcir, a gente vê o quanto que deu aqui em 2025 de perda por confiabilidade, porque não tem só de confiabilidade, mas a que vai ser ressarcível vai ser de confiabilidade. E aí a gente aumenta isso no lucro, talvez, da empresa, né? Em 31 de dezembro, eles estabeleceram um termo de compromisso aí que viabilizará esta compensação, detalhando os critérios. Então, no ano, o impacto das perdas totalizaram 529 milhões. Imagina se tivesse 529
529 milhões a mais de resultado aqui, ó. Se tivesse mais 529 milhões, o prejuízo seria bem pouquinho. O prejuízo seria 37 milhões, né? Igual foi lá em 2024. Então, realmente, aqui o que impactou pra caramba a Auren, que realmente prejudicou, foram as perdas, né? E aí aqui ela falou que neste ano ela fez um baita modulação e a modulação permitiu que ela diminuísse a perda em 200 milhões. Então, ela teve essa perda aqui, mas como ela ganhou isso aqui a mais modulando, então a perda líquida foi de 333 milhões. Imagina se ela não perdesse nada e ainda modulasse, né? Então, realmente, essa parte da perda aí da Auren realmente prejudica ela. E é uma coisa que não vai parar de acontecer, né? Por mais que seja reembolsável a parte de confiabilidade, você vai ver que a parte de confiabilidade não é lá aquelas coisas na perda da Auren. Por fim, recebemos a aprovação da diretoria da ANEEL, no dia 14 de outubro de 2005, dos direitos da CESP, recebimento de indenização no valor de 498 milhões, referente aos investimentos prudentes realizados ao longo das concessões das usinas hidroelétricas de Upiá, Parará. Em seguida, definirá a fonte dos recursos, o cronograma de índice de correção monetária aplicável. Isso aqui foi uma outra indenização que ela conseguiu. Inclusive, a gente vai ver que está lá dentro do EBITDA ajustado, tá? Então, o EBITDA realmente foi maior, justamente por conta dessa indenização que ela teve aqui. Dito isso, vou pular essa parte aqui que explica sobre o mercado de energia. E vamos aqui, primeiramente, para a parte de geração da Auren, que eu quero te mostrar que ela compra para revender também. Então, aqui, essa parte de garantia física é o mínimo que ela consegue produzir, garantido por laudo. Pô, essa garantia física você tem. Você tem fisicamente este espaço, essa torrente de água aqui, no caso da hidrelétrica, essa ENA, que é a energia natural fluente dessa região. Juntando tudo isso, essa garantia para a geração teria ali em 2025 1,6 gigawatt, né? 1,6 gigawatt. Ou você pode ler 1.686 megawatt. E aí, ó, perceba que em 2026 ela ainda vai aumentar mais um pouquinho, tá vendo? Por quê? Porque vai entrar em funcionamento outros e vai fazer otimizações também. Ou seja, a gente pode contar em 2026 agora, este ano, com um pouquinho mais de geração. Perceba aqui na garantia física eólica que em 2026 a gente não espera aumento, na solar em 2026 a gente também não espera aumento. Então a gente tem um aumento aqui de geração de 400 megawatts. Isso é bom, tá? Isso é bom. Se ela conseguisse aumentar 400 megawatts, que é mais de 10%, né, do aumento da geração aqui, a gente teria um crescimento muito grande na Auren. Você percebe que depois de 2026, 2028, 2029, 2030, a dívida gigantesca ainda continua, mas ela já bateu o máximo de geração que ela poderia conseguir com esses ativos que ela se endividou para comprar. E aí eu quero que você perceba e faça essa... Fala, capitão. Aí quem tá me ligando, ó, galera. Dá pra eu ir aí buscar a parada? Então é esse tipo de conta que a gente tem que fazer. A Auren não é uma empresa tão simples assim de você fazer valuation, tá? Como ela é uma empresa de crescimento altamente endividada, a gente vai fazer o valuation aqui através do fluxo de caixa, olhando para o lucro líquido, mas não é nem o mais correto. O mais correto realmente é seguir o passo a passo para calcular o equity da firma, o enterprise value, quanto que a firma vale, e a firma tem a dívida junto. E aí perceba, a dívida é muito grande na Auren, então a gente tem que tirar a parte de valor dos credores, que são quem pegou, emprestou dinheiro para a Auren, e aí vai sobrar só o equity value, que é dos acionistas, porque o acionista ele só recebe dinheiro da Auren depois que paga os credores. Então a gente tem que tirar essa parte dos credores, já que nós somos acionistas. E aí essa seria a forma mais correta de fazer o cálculo do valuation. Não é uma coisa que vai dar para fazer aqui agora para vocês, né? Mas a gente vai usar aqui o valuation mais simples de lucro líquido, já vai dar pra gente ter uma noçãozinha aqui. Eu vou até simular alguns pontos aqui com vocês. Aqui eu já peguei uma parte mais otimista, né? Vocês até viram um spoilerzinho aí, mas a gente vai construir esse raciocínio juntos aqui. Nas compras para revenda, perceba, a gente tem compra que ela consegue fazer na parte convencional, né? Inclusive aqui ela não tem necessidade de comprar mais em 2028, porque ela tem necessidade de comprar coisas que ela já vendeu por contrato. Pô, eu assinei um contrato aqui com a empresa tal que eu vou vender tanto para ela. Não consigo produzir. O que eu tenho que fazer? Comprar. Então, a partir de 2028 ali, né? Quase 30% dos contratos dela já terão todos extinguidos, então ela pode fazer novos contratos a novos preços de energia. E aí isso pode aumentar um pouquinho mais a rentabilidade dela, tá? Aí aqui as vendas no ACR, que é o mercado regulado, e o ACL, fica fácil, né? O mercado livre. Você consegue ver aqui que ela vende muito mais no mercado livre, olha o tanto de venda aqui no mercado livre, do que no mercado regulado. Inclusive no mercado regulado, não vai aumentar tanto, vai ser sempre a mesma coisa, porque é regulado. Ela assinou um contrato, vai vender isso e pronto, tá isso aí. Isso é a previsibilidade do mercado regulado. Impede o crescimento exacerbado da empresa, porque é regulado, tem uma instituição que regula, vai ajustar só pelo IPCA mesmo, vai defender mais o usuário do que a empresa, sem deixar, lógico, de atender os interesses da empresa, porque senão nenhuma empresa vai querer fazer isso, mas a empresa do mercado livre, realmente ela tem mais potencial de crescimento. Inclusive você vê aqui que é onde a
a Auren foca, né? Ela vende muito mais no Mercado Livre do que no mercado secundário. E aqui você consegue, inclusive, ver que a Auren tá levando sarrafo no Mercado Livre, né? Não que isso seja ruim, mas isso acontece. Olha só o preço médio da venda do quilowatt no mercado regulado. 265, 275, 276. E olha no Mercado Livre, 173, 160. Ah, Léo, por que então que a empresa não pega mais no mercado regulado? Pois é, ela poderia fazer isso, né? Só que ela faz tanto spread ali no Mercado Livre que ela prefere fazer isso. Então, o preço médio de compra foi 194 e o preço médio de venda foi 196. Percebe que ela não teve tanto spread assim na hora da venda, né? Foi R$2 só, muito pouquinho. Acabou que o Mercado Livre atrapalhou ali o mercado regulado de entregar sua rentabilidade. Aqui olhando para a parte das perdas e dos ganhos com a modulação, né? Perda pela corrente e ganho da modulação. Perceba, ó, a perda pelo Sistema Interligado Nacional foi 21% representado da solar e 14% da eólica. Ah, mas não tem perda nas hidroelétricas? As hidroelétricas normalmente são reguladas, né? Então, como são os mercados regulados, em geral não vai ter perda mesmo. E se tiver perda, não tem problema, porque como é regulado, vai pagar o que está contratado, né? Então, aqui na parte do Sistema Interligado Nacional, a gente tem que olhar mais para o que é privado na geração de energia, que aí pode ir para o Mercado Livre, que é a eólica e a solar. E olha só para você ver aqui o tanto de perda que teve por parte do Sistema Interligado Nacional. E aí, quando a gente olha para a parte relacionada à Auren, ou seja, excesso de oferta, algum problema dentro da própria área, por perca de disponibilidade, alguma coisa do tipo, né? Aqui ela também teve, não foi pouquinho não, tá? Não foi pouquinho não. Então aqui você consegue ver que realmente foi aí uma perda bem grande, gente. 529 milhões de perda é como se ela gerasse 529 milhões de dinheirinho em energia, mas não conseguisse vender. Aí ela se endividou para comprar ativos para gerar energia, certo? Se endividou para comprar. Lembra disso? Olha o cenário atual da Auren. Ela se endividou para comprar a ESB, que são ativos de geração de energia, beleza? Até aí tudo bem. Os ativos de geração de energia geram o quê? Energia. Então ela gerou energia, agora ela tem que vender essa energia. E aí ela tá com problema para vender. Então ela se endividou para comprar, tá pagando o juro da dívida, mas tá com um probleminha para vender. Se você olha hoje o serviço da dívida da Auren tá de 2,4 bilhão aproximadamente por ano. Pô, só isso aqui já pagaria aí 20% da dívida. Então atrapalha, né? Aqui a gente consegue ver a parte de segmento de geração. Então nós estamos vendo só o que ela fez de dinheiro gerando energia. Depois lá embaixo a gente vai ver o que ela fez de dinheiro vendendo energia. Aqui a gente consegue ver mais bonitinho a DRE mesmo. A diferença entre o EBITDA e o EBITDA ajustado. Lá em cima a gente só viu o EBITDA ajustado, né? Que a gente consegue ver inclusive que o EBITDA foi maior. Por quê? Porque o ajuste é justamente tirando não recorrentes e coisas erradas contabilmente que passam por ali. Então perceba aqui, ó, receita líquida em 2025 foi de 6,5 bi, maior do que 2024, 7,7%. Isso aqui foi o crescimento real e assim, mais recorrente que a gente pode esperar da Auren, 7,7%. Então lembra desse número que a gente vai usar isso aqui dentro do valuation, quando a gente vai olhando. E aí a gente teve custo com compra de energia, encargos de uso da rede, margem líquida da empresa, gastos com o pessoal, né? Outros resultados operacionais. Isso aqui entra em indenização. Não, pode entrar aí. Nossa, sem vergonha aqui, ó. Quem não conhece o André vai passar aí na câmera agora, ó. O André tem vergonha de aparecer, galera. Então aqui, a primeira coisa que a gente tem que entender é que deste resultado aqui, ele não será recorrente. Inclusive, ele mesmo cita sobre esse resultado que foi gigantesco aqui em 2024, que também foi de indenizações de recuperação, né? A gente olha aqui no ouro, ó, presta atenção aqui, que são outros resultados operacionais. Ó, receita de 468 milhões do quarto tri comparado com a receita de 1,5 milhões no mesmo período do outro ano. A variação é principalmente explicada pela reversão do impairment dos ativos imobilizados do Porto Primavera realizados em quarto trimestre de 2024, que adicionou 1,5 milhões de resultado do segmento de geração daquele período, sem reflexo no resultado consolidado da Auren. No quarto tri, foi de 498 milhões também de reversão de impairment. Então, isso aqui não é uma coisa que vai ser recorrente não, tá? Isso aqui não é uma coisa que vai ser recorrente. Então, aqui na parte de EBITDA, dividendo, itens não relacionados, constituição reversa de provisão de litígios de depósitos judiciais, baixo imobilizado. Aí aqui, reversão de impairment do imobilizado, que é justamente ajustando isso aqui. Você percebe que do EBITDA, para virar EBITDA ajustado, a gente tira isso aqui justamente porque não é uma coisa que é recorrente e tal. Então, aqui no EBITDA ajustado, é muito melhor você olhar para o EBITDA ajustado do que para o EBITDA especificamente, porque assim a gente consegue ver mais do que é realmente o recorrente, beleza? Então, esse foi o EBITDA da parte de geração. Quando a gente olha a parte de comercialização, aí você vai ver a diferença, ó. Compra. O que eu comprei em 2025? 6.583 megawatts. Vendi o quanto? Tudo. Vendi
tudo. Margem contratual é a diferença entre o contrato da compra para o contrato da venda, né? Então, que teve essa diferencinha. E aqui você já consegue ver que a margem em 2026 é um pouquinho maior, né? Então, a gente pode até esperar resultados melhores aqui em 2026 na parte de comercialização. E aí depois para 2030 aqui a gente vai perdendo precisão, porque os contratos eles vão sendo vencidos, tá vendo? Então aqui muito, aqui menos, venceu, e aqui em 2030 quase não tem mais contratos firmados. Quando a gente olha o desempenho do segmento de comercialização, perceba que a receita é bem maior, né? Olha a receita do quarto tri na parte de comercialização e aquela que a gente olhou lá em cima da receita da geração, olha lá. A comercialização é mais o forte de receita da Auren do que a geração. É óbvio que a geração dá mais dinheiro, porque a margem da comercialização é bem menor. Inclusive, a margem líquida aqui, ó, 1,4%. Você consegue ver que isso aqui é horrível, né? Muito pouco. Olha lá, eles fizeram uma receita de 2,9 bi, mas tiveram um gasto de 2,8 bi com compras. Então, olha, movimentando 2,9 bi para ter 41 milhões de margem líquida, né? É muito ruim isso aqui, né? Se não tivesse isso aqui, não faria tanta diferença assim no resultado da Auren. É óbvio que quando vai bem também, né? Quando a gente aumenta a margem, vai bem também. E aqui a gente tem, então, o resultado consolidado. Então, a partir deste momento agora, a gente está olhando comercialização, geração, tudo junto, com todos os despesas, com todos os ajustes, e a gente vai ver aqui o que a Auren realmente gerou, para a gente entender o que a gente vai projetar para a Auren, beleza? Então, aqui olhando para 2025, perceba, a gente teve aqui uma receita de 13,1 bi, enquanto em 2021 foi de 11,2 bi. Então, tem uma variação de receita de 17,1%. Já expliquei o porquê que aumentou, né? O que foi o que mais aumentou ali foi a receita de comercialização de energia, que foi 2,2 bi, mas que gerou uma margem de 1,4%. Então, não quer dizer muita coisa. Então, aqui a gente tem um EBITDA de 4 bi contra 3,1 bi em 2024. Ajustando esses EBITDAs aí aos impairments e todos os outros problemas ali de outras receitas operacionais, a gente tem então um EBITDA ajustado de 3,9 bi para 2025 e 3,3 bi para 2024, ou seja, um crescimento de 20%. Então, o EBITDA ajustado cresceu pra caramba. Quando a gente olha para o lucro antes dos impostos, aí aqui que o pau começa a quebrar. Por quê? Olha só as depreciações da Auren. A Auren tem muita depreciação, né? Você percebe que basicamente é 50% do EBITDA ajustado vira depreciação e amortização. É uma empresa que tem alta necessidade de reposição de caixa, OPEX muito grande, né? Depreciação, apesar da depreciação e amortização não interferir no caixa, porque isso aqui é simplesmente contábil, né? Essa depreciação não chegou lá no caixa, porque isso aqui gerou caixa para a empresa, caiu 4 bi lá no caixa da empresa. E aí vem a depreciação e amortização, e não é que a depreciação e amortização tá tirando 2 bilhões do caixa, não, ainda tem lá dinheiro no caixa. Só que essa depreciação em algum momento vai ser necessária reposição. Se comprou um carro, ele vai depreciando, em algum momento você vai ter que comprar um outro carro ou vender esse por um preço muito mais barato. Você não vai vender pelo mesmo preço, entende? Nas depreciações dentro da Auren realmente é maior, né? Tem que levar isso aqui em consideração. E aqui eu quero chamar a atenção para você no segundo principal problema da Auren. Na minha opinião, um problema muito grande são realmente as perdas, né? E agora, outro problema gigantesco da Auren, que não é um problema impossível de resolver, afinal eles estão conseguindo resolver tranquilo, mas é algo que vai minar a rentabilidade do acionista. Pelo menos no curto e médio prazo, vai minar a rentabilidade do acionista. E aí, qualquer tipo de variação no papel hoje em dia, ele vai ser mais sobre perspectiva futura de 2029, 2030 para frente, do que realmente do que vai acontecer agora até 2027, 2028. Então aqui a gente tem, depois do resultado, perceba que em 2025, depois de pegar o EBITDA e tirar esses outros processos aqui, né, resultado financeiro, a depreciação, já estamos em preju. Ainda cobrou imposto de renda sobre o que a gente gerou de caixa, e aí teve preju de 557 milhões, apesar do resultado realmente ter revertido o prejuízo no quarto trimestre, ainda o resultado foi muito prejuízo. E aqui em 2025, a gente tem até um resultado positivo antes dos impostos, mas vem os impostos e coloca lá também preju, né? Então, o serviço da dívida da empresa está muito alto. Imagina que a empresa não tivesse uma dívida tão grande assim. Por isso que o objetivo da empresa agora, com certeza, tem que ser quitar a dívida. Quitou a dívida, imagina esse serviço de dívida aí de 2,4 bi. Imagina que ele quita metade da dívida e cai lá para 1,2 bi de serviço de dívida. Vai sobrar 1,2 bi a mais de lucro. E aí ela vai já lucrar aqui no ano, 700 milhões, que já é alguma coisa, né? Aqui a gente consegue ver essa parte do resultado financeiro. Olha só as receitas financeiras da empresa. Em 2025, a gente tem uma receita financeira de 1 bi, por conta do caixa que ela tem. Só que tem uma despesa financeira de 3,4 bi. Absurdo, né? Então ficou aí com um resultado financeiro líquido de 2,4. Na verdade, eu falei ali em cima que era 2,4 bi, mas não, aquilo lá já era o líquido, né? O serviço da dívida mesmo
tá aqui, ó, 3,4 bi, absurdo, né? A dívida tá muito alta mesmo. E olhando aqui para o perfil da dívida, a gente tem hoje uma dívida corrente, inclusive depois dessa estratégia aqui, né, que eles chamam, colocam em inglês, mas na verdade é manejo da dívida mesmo, manejo do passivo. Quando a gente fez um manejo do passivo, a Auren fez um manejo do passivo, ela trocou dívida ruim por dívida boa. Então ela se endividou, né, mas quitou algumas dívidas que eram piores. E hoje a dívida dela tá mais alta, só que menos cara, entre aspas, né? Aqui a dívida que ela fez para a aquisição foi, como precisou de muito dinheiro em curto prazo, ela realmente fez uma dívida mais cara. Então agora ela tá aí com o custo da dívida em torno de IPCA mais 7, né? Tem aqui CDI menos 1 e tal. Então a dívida em geral mesmo, o correto para você fazer aqui o valuation, eu quero até deixar para você estudar. Provavelmente a gente vai falar sobre isso neste livro aqui para os membros. Não sei se tem, tá, no livro, mas existe esse modelo de valuation, que é você calcular o WOC, que é o custo ponderado de capital, para definir o CAPM, que ele vai ser o CAPM, e depois você faz esse desconto já tirando a parte da dívida, né, para ficar só o valor do equity. E aí realmente você tem essas duas maneiras de fazer o valuation em empresas muito endividadas. A gente pega aqui o cronograma de amortização, ela tem uma liquidez que é o caixa de 5,4 bi e tá coberto aí até 2029, né? A dívida dela é realmente muito alongada, ela não vai ter problemas para pagar essa dívida. Só que o problema é que, como ela vai estar pagando a dívida, não vai sobrar dinheiro para o acionista. Então não vai receber dividendo, não vai receber nada, né? Ele vai ficar ali sendo monetizado posterior da dívida. Então, quando uma empresa quita dívida, grande parte da dívida é juro. E aí, esse juro, entre aspas, pro acionista é perdido. A gente não consegue. Quem ganha isso é o credor. Mas o acionista perde isso. Ele vai incorporar no seu patrimônio líquido só aquilo que é de amortização. E aí ele vai aumentando o patrimônio líquido da empresa. O acionista é dono da empresa, né? Então ele vai aumentando seu patrimônio líquido de acordo com a amortização. Mas realmente, a Auren não é uma empresa de curto, médio prazo, não, tá? Tem que lembrar disso sempre. Quando a gente olha aqui, essa parte das perdas de 2025, você consegue perceber que a parte de confiabilidade, que é o rosinha claro, que é o que é passível de restituição, não é o que representa a maior parte da perda. A maior parte da perda é razões energéticas, demanda mesmo. E aí teve disponibilidade externa, que é o que foge da Auren, do controle da Auren, né? Então, alguma linha de transmissão ficou inadequada, porque teve que fazer alguma manutenção, uma parada extraordinária e tal. E você consegue ver que normalmente isso acontece quando acontece em um mês só, né? Pois são perdas de disponibilidade mesmo das redes, mas em geral aqui, o que perdeu em 2025 foi 33%, que seria o recuperável. Então, não é a solução dos 550 milhões, mas já vai resolver ali pelo menos uns 150, 180 milhões. Dá pra gente projetar isso aí a mais no ano, né? 180 milhões a mais no ano. Então, vamos dar uma olhada no que teoricamente a gente pode fazer aqui de valuation futuro, levando em consideração, tá? Levando em consideração que a empresa realmente vai reverter esse prejuízo e vai continuar tendo esse lucro de 347, 354 milhões, né? Vamos voltar aqui na DRE e aqui a gente consegue ver o resultado de terceiro tri de 2024. Este resultado aqui, eu não sei se você percebeu, às vezes isso pode te confundir. Olha só, se a gente pega o EBITDA ajustado, 1 bi, tira a depreciação, 477, vou até fazer isso aqui na calculadora, porque isso aqui pode ser a dúvida de muita gente. O cara tá lá tentando aprender a analisar DRE, né? E aí ele vai fazer a conta e vai dar errado. Se a gente pega 1,009 bi, menos o 477 da depreciação, mais os 60 milhões da equivalência, menos os 342 de resultado financeiro líquido, perceba que aqui o lucro antes dos impostos não é 625, é 160, tá vendo? Aí se eu tiro lá os impostos, ó, 271, poxa, foi no preju, 111 milhões. Por que que esse resultado líquido aqui tá aparecendo de 354 milhões positivo? É porque aqui, essas retiradas aqui são feitas do EBITDA real, porque o EBITDA real é o que aconteceu no caixa. O EBITDA ajustado é o que a gente fala de recorrência, mas o que aconteceu no caixa realmente foi isso aqui. Então, teoricamente, a gente teria que tirar, fazer aquelas mesmas contas a partir desse número. Aí vai dar certo, ó. Eu vou fazer aqui só pra... Vou deixar do ladinho aqui, só pra você ver que faz a diferença, ó. Então, 1,474 menos os 477, mais os 60, menos 342, agora sim apareceu lá o 625, que é esse aqui, tá vendo? Só que, pra você fazer sua projeção, você vai usar o EBITDA ou o EBITDA ajustado? Dá pra você fazer projeção pros dois. Só que o EBITDA aqui tem efeito não recorrente. O EBITDA ajustado é mais o recorrente. Então, o que que você prefere fazer? Perceba que aqui, na verdade, então, teve um prejuízo se a gente fosse olhar só o recorrente, né? Não contar com aqueles 468 milhões de reversão de multa pelo impairment. Então, teoricamente, a empresa, ela ainda deveria reverter da forma recorrente para poder virar lucro. Mas vamos supor, presta atenção no que eu tô te falando. Vamos supor que isso aqui foi recorrente. Perceba que eu já tô forçando. No valuation você não pode forçar, mas aqui eu já tô forçando. Vamos supor que isso aqui seja recorrente, tá? Vamos supor que isso aqui seja recorrente. E a gente vai simular que a Auren vai só conseguir manter, porque se ela tá pagando dívida no decorrer dos anos, tende-se a diminuir a despesa financeira, e como tá diminuindo a despesa financeira, sobra
sobra mais pro lucro. Logo, tende-se a ter mais lucro. Mas vou simular que vai ser este mesmo lucro em todos os trimestres do ano que vem. Então ela vai ter 1,4 bi de lucro no ano que vem. Imagina lá no final de 2026, estou gravando esse vídeo aqui para vocês, nós estamos falando lá que nós conseguimos acertar, aqui sendo bem otimista, sendo otimista exagerado, inclusive, de 1,4 bi de lucro, beleza? Então se a gente joga aqui pro fluxo de caixa descontado usando o lucro líquido, que é uma técnica do Warren Buffett, aí eu quero reforçar de novo, né, que não é a melhor coisa para você fazer em empresas muito endividadas. Para empresa muito endividada, você tem que calcular o WOC, tem que fazer o custo ponderado de capital lá, né? E depois descontar no equity, tirando já a dívida, porque a dívida é muito relevante nesse caso. Quando a dívida não é muito relevante, aí beleza, tudo bem, mas aqui neste caso a dívida é muito relevante, entende? Então por isso que não é o melhor dos melhores aqui, mas dá pra você chegar em conclusões boas aqui já. Se você fizesse esse valuation aqui, simples, a gente teria muito melhores investidores, não, você erraria muito menos. Então aqui olhando que teria este lucro que a gente projetou em 2026 e um crescimento de 5%, eu vou até ser mais ousado ainda. Eu vou colocar aqui, ó, que o crescimento vai ser de 7,7%. Lembra que eu falei pra você decorar esse número? Então lá, 7,7%, ó. E aqui também, 7,7%. Perceba, a gente teria aqui um valuation onde a empresa alcançaria um market cap de quase 14 bi. Hoje ela está custando 12 bi. Ou seja, sim, né? A gente teria espaço para aporte. Ela poderia chegar ali até 13,31. Uma margem de 10% nesses quesitos aqui. Se a gente projeta para 5 anos, inclusive, utilizando o mesmo lucro e utilizando os mesmos 7% lá, ó, a gente teria aí, como a gente está dando mais espaço para que ela cresça, um valuation ainda melhor. Então, perceba que isso olhando para essas possibilidades de lucro. Se a gente volta lá para os 3 anos e a gente é mais conservador nisso aqui, que eu acredito que você deve ser sempre mais conservador nos seus valuations, por mais que em alguns momentos você seja conservador até de maneira absurda, você vai aprendendo, é melhor você aprender perdendo oportunidade do que você aprender errando demais, porque você é muito permissivo e você vai perder patrimônio. Pelo menos aqui quando você erra, sendo muito conservador, você vai deixar seu dinheiro lá rendendo no LFTB e não vai perder dinheiro, entende? Então eu prefiro que você seja mais conservador do que você seja otimista demais. Vamos levar aqui em consideração que ela consiga sim reverter o prejuízo e levando em consideração ali os 111 milhões de negativo que a gente tinha calculado, ou levando em consideração o EBITDA ajustado mesmo, que a gente está olhando para o recorrente, vamos supor que desses menos 111 aqui, ela consiga reverter a parte das perdas esperadas lá. E aí ela consegue ganhar lá mais seus 180 milhões. Pô, já foi para 69 milhões de lucro. Vamos supor que ela cresça realmente ali mais uns 10% de receita, consiga converter isso aí, e que realmente o mercado de energia, como o próprio CFO falou aqui, ele disse que o mercado de energia tende a dar uma melhorada agora em 2026, 2027, com o aumento dos preços, então a parte de comercialização será um pouco melhor. Vamos supor que ela consiga mais uns 200 milhões? Bom, isso aqui já é bem otimista, tá? Com melhora do serviço da dívida ali, com a queda da taxa Selic, diminuindo mais um pouquinho a dívida, vou colocar até mais uns 20 milhões aqui por conta da queda da taxa Selic. Ela tem pouco expressividade no CDI, né? Na parte da dívida dela, ela tem muito mais exposição ao IPCA. E se eu não me engano, é 22% que é CDI. O resto tudo basicamente é IPCA mesmo. Então, dá pra gente considerar aqui uns 20 milhões. Tô jogando aqui bem baixo, tá? Bem baixo. Sendo conservador. 289 milhões. Vezes 4, já daria aí 1,1 bi. E olha que eu tô sendo conservador pro lado otimista, dos 200 milhões a mais ali e tal, né? Enfim. Então, vamos substituir esse 1,4 para 1,1 milhão. 1,1 milhão. Perceba, se eu coloco 1,1 milhão, e mesmo que eu seja otimista o suficiente aqui para jogar um crescimento de 10% e mais 10% aqui, ó. Perceba, a gente mesmo assim chegaria no valuation de 10,94. Isso com a premissa de 15%. Em empresas muito endividadas, empresas como a Auren, eu gosto sempre de, já que não vai me pagar dividendo, não vai diluir meu risco, eu gosto sempre de cobrar uma taxa de premissa mais cara, uns 16, 17%. Pô, em Petrobras a gente cobra 20, né? E mesmo assim a gente tem margem. Então, ó, se a gente cobrasse uns 17%, valeria uns R$10. Então aqui, cobrando uns 15%, consegue perceber aí, tá 10,94. Pô, Léo, se não tem margem, ou a gente tem que esperar um crescimento realmente muito absurdo, o que pode acontecer e surpreender todo mundo, e aí realmente faz sentido você ficar com a ação, mas, racionalmente pensando, a gente só vai ter esses ganhos, jogando aqui para os 5 anos, se ela tivesse 1,1 bi de lucro, que a gente foi otimista, com a taxa de desconto de 15%, que a gente aceita correr mais risco, e crescendo 10% ao ano de lucro líquido, que é muita coisa, tá? Crescer 10% ao ano de lucro líquido é muita coisa. A gente teria ali 12,53 de preço
Então a gente teria uma margem de 4% para ser monetizado em 15% durante todo esse período aqui. Sendo bem sincero, Auren a R$12 deixa de ficar interessante. E se eu tenho Auren a R$12 e não vendo a Auren a R$12, significa que teoricamente eu aceitaria comprar a Auren a R$12 se não tivesse uma oportunidade melhor. Mas sabemos que existem várias outras oportunidades melhores no momento e sabemos que talvez o meu capital, esses R$20.000 aqui que eu tenho alocado em Auren, talvez este capital seja mais bem remunerado em outras ações ou até mesmo, já que eu vou diminuir risco, monetizado na renda fixa, por exemplo. Não é o melhor movimento, tá? Não é o melhor movimento colocar na renda fixa. Eu vou te contar o que eu quero fazer aqui, inclusive no Rumo ao 100K, provavelmente eu vou fazer isso daqui a 7 dias. Normalmente o Rumo ao 100K sai no dia 12, né? Eu vou usar uma parte do meu caixa, que hoje está em LFTB, para lançar algumas puts, porque a gente vai conseguir fazer muito dinheiro com put e ainda vai conseguir entrar em algumas ações, ou não, né? Pode ser que vire pó, mas a gente vai monetizar melhor o nosso caixa. Eu vou explicar como funciona essa estratégia das puts, que tem a ver com opções, de maneira mais detalhada no Rumo ao 100K, provavelmente. Se não sair no Rumo ao 100K, vai sair antes ou depois, mas eu vou fazer essa explicação para você. Então, neste momento, justamente por conta do nosso valor intrínseco que a gente calculou, sendo otimista, inclusive, a gente chegou ao preço de 12,52, então, pô, eu tenho que ser otimista para ganhar 50 centavos aqui a mais, né? Que no caso seria aí 3, 4% a mais. Então, já que subiu para os 12 e eu tô ali com 2% de lucro, né? Já ganhei os meus R$3 de dividendo lá daquela época de 2022. Foi uma empresa que me monetizou aí, considerando os dividendos que ela pagou, R$3. Mas essa valorizaçãozinha aqui, 2%, vamos colocar aí que ela me entregou os 35% nos últimos 3, 4 anos. Então, não foi uma empresa que me monetizou demais da conta, né? Então, acredito que realmente dá para mim alocar melhor meu capital do que em Auren no momento, até em fundo imobiliário. Reduzir risco e ter uma remuneração maior. Ah, mas você não vai perder a grande valorização da Auren quando ela reverter? Eu acredito que ela já está um pouco precificada nisso. E mesmo que aconteça, tá? Uma valorização absurda, 20, 30% de valorização em Auren. Isso é uma coisa muito pessoal que você tem que decidir, você tem que calcular seu valuation, né? Você que tem que fazer isso. É por isso que o Damondaran fala que o valuation é uma arte muito linda, porque ela é exata, você faz através de conta, não tem como errar, né? Você aí que é assinante da Ward, você já vai ter acesso a esse valuation aqui. A gente só tá acertando a parte de salvar o preço teto, que quando eu clicar aqui em salvar o preço teto, vai salvar e vai aparecer para vocês também, do mesmo jeito que aparece quando eu calcular um valuation aqui, vai aparecer o preço teto para vocês, do mesmo jeito que aparece lá o preço teto projetivo, né? Que hoje ele aparece aqui para vocês quando você clica a parte influenciador. Então a gente só tá acertando isso, mas você já consegue utilizar aqui. Ainda tá na parte beta, né? Mas você já consegue utilizar essa parte aí para quem é assinante da Ward, tá? Isso aqui ajuda demais você, cara. Isso aqui já é um nível mais alto. Confesso para você que já é um nível mais alto. Quem ainda não aprendeu a fazer isso aqui, continua acompanhando o canal que você vai aprender aqui de graça. Eu faço isso aqui tantas vezes e isso aqui vai te dar apoio para você calcular em todas as empresas. A melhor ferramenta que tem para análise de empresa é a Ward. Hoje já é a Ward, né? A gente só não tem consolidador de carteira ainda. Mas você vai ver que daqui a uns dias o pessoal vai começar a copiar essas coisas aí. Tenho certeza. Bom que a gente vai contribuir para o crescimento do mercado, né? Tem que ter mesmo essas ferramentas aí. Vou deixar o QR Code da Ward aqui para você conhecer. Eu quero que você deixe nos comentários se você está comprando, vendendo, qual que é a sua tese em Auren. Você acredita que vai valorizar demais ou não? Mas no meu caso, eu vou vender Auren. Inclusive porque eu tenho menos de 20 mil, então consigo fazer essa movimentação aqui e não pagar imposto por esse lucro, né? Não acredito que eu vou fazer outras vendas de ações no momento, mas mesmo que eu faça depois, a gente pode compensar prejuízo e tal. Mas enfim, como eu estou movimentando menos de 20 mil, eu não pago imposto por esse lucro aqui. Vou deixar o print da minha negociação aqui do ladinho, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Amanhã tem o vídeo da Petro.